umas 7h30. Ele falou, é isso? Eu falei, não, beleza, então tá ótimo. Aí vocês vão acertar aí como vai construir? A gente já tá pensando em começar hoje. Aí tá bom, beleza. Aí a gente subiu pra discutir algumas coisas do jardim, que a gente tinha feito uma proposta, e aí tava saindo meio caro, precisava revisar. Eu comecei a ouvir barulho de cortando metal, assim, de serra, assim. Aí eu desci, eles já estavam construindo o mezanino. Em questão, assim, E me confirmaram que 1 da tarde já estava pronto. Caramba. Então, para eles, assim, a velocidade é primordial, assim. É um dos pontos que eu não vou te atrasar. Então, eu pego, confirmo tudo que eu posso confirmar com você e já executo. Fala aí, arquiteto Júlio na área. E começamos mais um ANCTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Pessoal, eu consegui trazer mais um brabo aqui para falar com a gente sobre BIM, sobre tecnologia, sobre arquitetura, que é o Lincoln Joe da Perkins Will. Lincoln, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Eu sou o Lincoln, eu sou arquiteto. Eu me formei pela FAUSP em 2012. Então, desde então, eu tenho trabalhado em funções relacionadas ao BIM, de forma geral. Nesse momento, eu sou Digital Application Manager da Perkins Will do Estúdio São Paulo. Legal, Lincoln. Lincoln, você já tem aqui seu currículo, ele é vasto. Você já trabalhou com de Uhum. tudo, desde gestão, marcenaria, arquitetura. O cara já passou por tudo. Conta um pouquinho do seu background, né? Como que você caiu no BIM, na Perfeito, tecnologia, sem na problema. Perks? Acho que é legal para o pessoal se conectar aí. Lá pelos idos de 2010 ou 2011, não sei muito bem, eu tive uma aula sobre gestão, uma disciplina da USP, da FAO, né, da arquitetura, em que tinha um professor, o professor Silvio Melhado. Ele dava essa disciplina na arquitetura. E era uma disciplina de gestão e ele falou sobre gestão de escritórios de projeto, de forma geral. Eu me interessei pelo assunto, né? Que era uma coisa mais administração dentro do mundo, né, da construção civil. E eu fui atrás, né, desse professor e foi muito interessante porque a gente participou de um grupo que na época a gente chamava de Soluções, que era um grupo de empresas que procuravam a universidade, procuravam a academia, para justamente ter um acesso às ferramentas de gestão e geralmente escritórios de projeto não são escritórios muito grandes, né? Aqui no Brasil de forma geral. Eu participei desse grupo e aí eu fui estagiário, né, de uma das empresas que participavam desse grupo. E nesse grupo a gente discutia assuntos e um deles, né, que estava relativamente embrionário no mercado brasileiro, que era o BIM. Então a gente tinha empresas que tinham interesses, algumas até por ter uma relação com a academia já tinham até feito o movimento de implantar. Naquela época, as próprias construtoras procuravam escritórios para auxiliar na implantação, porque via vantagem no BIM. Então, eu caí no BIM a partir de um conhecimento vindo da academia. Então, nesse momento que eu conheci os professores da Poli, né, que trabalhavam com BIM, então foi mais ou menos nesse aspecto que comecei a pensar nessa carreira, assim, né? Porque hoje eu tenho o BIM como uma parte da minha carreira, né? Legal. E assim, além de ver essa oportunidade, que você viu uma Uhum, oportunidade ali, né? Uma brecha, falou, putz, tem tecnologia, trabalha com construção, gestão, né? E aí você falou, putz, eu acho que você foi vendo uma possibilidade de se qualificar dentro de uma especialização, né? Que eu vi aqui que você passou bastante por escritórios de arquitetura, que eu acho que isso é bem legal, né? uhum. Porque para você criar a sua jornada, eu falo, ó, o que te torna um aprendiz para um especialista, para um mestre, é a quantidade de carga horária que você tem de mão na massa ali, né? Você está desde 2011, 2010 ali, já Isso. trabalhando na área. Então, fazendo uma continha de padaria, tu já tem mais de 20 mil horas ali, fora os sábados e os domingos aí, Eu né? gerando IFC, né? Então, acho que é legal o pessoal também entender que não foi, né? De um dia Não, com certeza. pro outro, né? Na realidade, foi um movimento de sorte, né? Eu fui atrás desse professor, eu aprendi muito sobre gestão, é um item que todos os escritórios de projeto realmente precisam, né? E a partir desse momento foi interessante, porque aí eu me formei na faculdade, tendo feito esse estágio numa empresa de instalações prediais. Aí eu fui para um escritório de arquitetura. Foi interessante que eu fiquei pouquíssimo tempo nesse escritório de arquitetura, foi algo em torno de 8 meses, algo assim. E eu modelei 2 unidades do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então já era um projeto público, relativamente pequeno, com poucos pavimentos.
Mas já foi interessante enxergar as possibilidades da ferramenta. E aí o contrato tinha que ser em BIM. Basicamente, a gente modelou no Revit. E foi muito interessante. Isso aí foi em 2012 ainda, né? Não, muito bom. E aqui eu tava dando uma olhada aqui no currículo do Lincoln, assim, ó. Lincoln, eu vi aqui que você tem várias outras formações extracurriculares aqui, também interessante, né? Você fez um curso de escola de negócios lá na FATEC, né? Que eu vi aqui. Isso. Fez um curso em Harvard. É de Data Science, né? É, não, muito top. E um curso que também você concluiu de um MBA de gestão de negócios, é isso? Que aqui É, agora tá em, acho que deve, tá em mandarim, tá em outra língua, né? exatamente. Eu fiz um mestrado em administração de empresas, em Business Administration, na China, né? E foi muito interessante. Tem a ver com a minha passagem na China também, né? Lá em 2016, eu fui pro Japão, né, para trabalhar e para tentar ver o que eu ia fazer da minha vida, né? É um momento de respiro. Amigos me indicaram uma vaga para um arquiteto brasileiro que tinha um escritório em Xangai. E aí esse arquiteto brasileiro é o Fernando Brandão, que é o arquiteto responsável pela Livraria Cultura, né? Que O legal. projeto da Livraria Cultura, de forma geral, das unidades, de forma geral. E ele tinha um escritório de arquitetura em Xangai, na China, porque ele fez o projeto do pavilhão da Expo Xangai de 2010. Olha que legal. E aí ele ganhou esse concurso, ele fez esse projeto, uma universidade fez uma parceria com ele. Então ele era professor da universidade e a contrapartida é que ele teria que ter um escritório para inclusive absorver os alunos dessa universidade, né? É uma universidade de design, focada em design, com professores estrangeiros. Então é a ideia do pai chinês, da mãe chinesa, da família, sei lá, que tem um filho e como alternativa a mandar ele para o exterior, eles poderiam aplicar para uma universidade dentro da China, mas com um conhecimento de grandes mestres de design de forma geral, né, do mundo. Por conta desse destaque na Expo Xangai, ele foi convidado a dar aula nessa universidade, e aí eu passei com ele um pouco menos de 2 anos e meio. E aí eu saí do escritório justamente para fazer o mestrado. Então eu apliquei para uma bolsa, consegui a bolsa, Que legal. que é uma bala, uma grana, né, para fazer um mestrado lá. E aí eu saí, era dedicação exclusiva, né? Você tinha que fazer uma pesquisa. Então aí eu fui fazer o mestrado e saí da arquitetura. E aí então eu fiz um mestrado em administração e é super legal, porque o foco não tem absolutamente nada a ver com a construção civil. E isso é uma coisa interessante, porque você, dentro do MBA, né, tradicional, você é obrigado a articular como se você fosse vender uma commodity, sei lá, um petróleo. Aí Sim. depois você tem que articular como se você fosse fazer aquisição de uma empresa. Então a gente tem termos e tem aprendizados não relacionados, mas que hoje eu consigo enxergar, né? Trabalhando numa empresa grande, eu consigo enxergar mais ou menos o que eles estão pensando, né? Qual é a intenção da direção de forma geral. E assim, também é uma coisa que eu notei aqui pelo que você falou. Eu sou um cara aficionado por MBA. Eu acho que sempre você vai achar a resposta, não é na arquitetura, não é na engenharia, né? E da mesma forma eu também, quando eu fui fazer um MBA, estou fazendo um MBA de negócios na USP, Uhum. e eu percebo, né, que muitas das respostas que você percebe, que você precisa de um negócio, seja um escritório de arquitetura, um escritório de BIM, um escritório de qualquer que seja, meu, o escritório nasceu para dar lucro. O cara fez aquilo, é um negócio, pronto. E aí você entende que muitas vezes eu consigo pegar a resposta na culinária, no marketing digital, às vezes na academia, cara, você pega a resposta, né? E a gente fica muito focado ali em ser técnico, 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 e esquece de outras habilidades se você quiser ser um gestor. Eu acho que esse é o ponto importante também trazer aqui no podcast, né? Tem os dois lados. E os dois são muito importantes. Sem a técnica, você não entrega o que você foi contratado para entregar. Você não sai do operacional, né? Perfeito. Porque eu falo que o triângulo de uma empresa é tático, no meio, embaixo operacional e em cima é estratégico. Perfeito. Então, o cara, para ser estratégico, se ele não tiver empatia, ele não entender o tático e ele não entender o operacional, cara, ele não precisa dominar o chão de fábrica, mas ele tem que entender o que está acontecendo lá. Senão eu pergunto pro cara, ô Lincoln, quanto tempo demora isso aqui? Ah, 1 mês. E o cara faz em 1 semana, sabe? Exatamente. Aí ele vai ter um problema grande de gestão. Esse geralmente é o desafio, né? E as lideranças, elas têm que ter um background, assim, um conhecimento do tempo que as coisas levam para ser feitas, justamente para não subdimensionar também. Então, eventualmente, você fechou um contrato, parece ótimo, mas de repente, se ele passar 50% do tempo,
seu lucro já foi embora, né? Então é importante prestar atenção em todos esses aspectos, assim, né? Não, acho que tudo que você pensa fora da caixinha, ele vai somando, né? Não, perfeito. E até para você gerar valor dentro da empresa, fazer mais do mesmo, eu tinha um professor que falava, cara, todo mundo se forma em arquitetura, bicho. O que que tu vai fazer de diferente que todo mundo não tá fazendo, Exato. né? Exato. E uma coisa que eu queria trazer, pessoal, é assim, um pouco do DNA da USP, né? A galera da USP tem muito esse lance da pesquisa, né? Eu vejo um pouco disso diferente das outras universidades, né? Você me corrija se eu estiver enganado, mas a galera tem muito essa coisa de autoformação também, né? A escola pública, de forma geral, né? Sei lá, as estaduais, as federais, elas têm esse ponto da pesquisa muito forte, né? Então você, no fim das contas, é incentivado. Claro que, né, dá para fazer o curso como ignorando, né, a parte da pesquisa, mas existe o incentivo para fazer ela. Então faz sentido, assim, de forma geral. E uma curiosidade, quando tu foi para Xangai, Uhum. o que que você viu assim de tecnologia, de diferença, além da cultura, assim, que tipo, você fala, cara, Brasil, isso aqui poderia ter, putz, isso aqui no Brasil seria legal. Mas em termos de negócios ou em termos Tudo, de tudo? tudo, porque assim, deve ser, China é um dos lugares que eu tenho mais vontade de conhecer. Porque eu falo, você levar os olhos para passear, né? Que às vezes a gente tá tão viciado aqui, né? Máximo que a gente vai numa feira ali, vê uma novidade, e geralmente tem sempre lá a galera da China trazendo novidade da China, né? Então vou contar uma historinha. Claro, manda bala, aproveita. Quando eu recebi o convite formal do tipo, ó, você está sendo convidado a trabalhar aqui, a gente vai te pagar a passagem, tem todos os termos do contrato. Olhei e falei assim, bom, eu acho que o ponto mais interessante da história toda é que eu vou para um lugar que eu não tenho a mínima ideia de como é. Minha família é japonesa, né? Eu sou de origem japonesa, né? Então, e existe uma questão histórica, né, entre Japão e China. Então, eu me permiti me livrar de qualquer preconceito e falar, não, vamos ver o que tem lá. E foi uma surpresa, assim, absurda, assim. Uma gratíssima surpresa. O que acontecia lá, assim? Eu cheguei e aí eu percebi que todo mundo usava o celular para absolutamente tudo, isso em 2016. Então, você tem os aplicativos ou WeChat, que é uma versão parecida, um análogo ao WhatsApp daqui, ou o Alipay, né, que é do grupo Alibaba, né, o de Fubal. E aí, criando uma conta com seu passaporte, tudo, como se fosse abrir uma conta digital aqui no Brasil, você passa a ter acesso a serviços dentro do celular. Então, você pode comprar absolutamente qualquer coisa, uma bala, uma refeição, utilizando uma carteira digital, que hoje é uma coisa comum aqui no Brasil, de forma geral. Mas, naquele momento, 2016, não era. Pô, 8 anos atrás, né? A gente tá falando de 8 anos E atrás. aí a gente viu pontos interessantes do que se falava muito. Então, por exemplo, economia compartilhada. Pegar um Uber, pegar... Então lá, a questão da bicicleta teve um ápice, aconteceu um declínio recentemente, mas já ainda existe e está normalizado. Mas lá em 2016, você fazia um cadastro, pagava um depósito equivalente a uns R$ 50 na época. Depois você tinha o reembolso, né, desse depósito. E você podia pegar quantas bicicletas você quisesse no dia, pagando o equivalente a 50 centavos de real por hora. Então, se você andasse 15 minutos, você paga uma fração de 15 minutos, de um quarto de Ah, 50 centavos de real. você pagava proporcional, né? O pay Por to uso. use, né? Não, Exatamente. não, entendi. Então, a economia compartilhada lá na China estava muito em alta, assim. O equivalente ao Uber, né? Inclusive, que comprou as operações do Uber na China, que é o Didi, que nesse momento é a dona da 99 aqui no Brasil. Não, dona, sócia, sei lá, parceira. Era muito forte, já em 2016, assim, extremamente forte. Claro que a gente já tinha Uber aqui no Brasil há alguns anos, né? A força da economia compartilhada para mim foi muito chocante, absolutamente chocante. E para viabilizar a economia compartilhada, você precisa de um background de tecnologia gigantesco. Um Big Data absurdo. A manutenção de bicicleta, imagina. É um país de Nossa. mais de 1 bilhão de pessoas, né? 1,3 bilhões de Eu pessoas. tive uma noção disso assistindo uma série que é aquela que tá acho que é na Apple, da, a do Uber. Você assistiu essa série ou não? Não assisti. Cara, e aí os caras contam toda a história deles, vão estruturando toda a parte de Big Data aqui, aqui ó, nos Estados Unidos. E aí o sonho dos caras é ir pra China. Não, temos que ir pra China, tal, não sei o que lá. E aí já tinha essa outra empresa que você comentou que já, meu, dominava. Né? E no entanto que lá eles hackeavam o Uber até, né? Porque justamente você gerenciar todos esses tipos de dados, o cara tem que ter
E ele não consegue invadir os dados ou acessar da maneira que ele faz nos Estados Unidos, na China, por exemplo, né? Então, E aí, assim, o que que é interessante da China, assim, de forma geral? Além da cultura, comida, que é fantástico, você tem um incentivo à inovação muito grande, diário. Então, na minha sala de mestrado, tinham 85 pessoas, sendo que 12 pessoas eram estrangeiras e o restante eram chineses. E muitos colegas faliram 2 ou 3 empresas antes de chegar lá, entendeu? E todo mundo na casa dos 30 e tantos, 40 anos, assim. ah, é? Então é muito interessante, porque você vê a questão de falhar não ser um problema, entendeu? Então você vê que é uma economia que gira muito. E é isso é uma coisa que eu enxergo, assim, como parte propulsora da inovação nos mercados de forma geral, assim. E lá também tem muita história do consumismo, né? Porque assim, lá o, o- a, a própria China consome tudo que Uhum. precisa, né? E exporta Sim, muito sim, serviço, né? Muita mão de obra, exporta exato. muito material, né? Então vamos dizer assim, é uma nação rica. Uhum, Né? Se a gente parar para pensar não só na questão de tecnologia, mas na questão da cultura, uhum. na questão social e na questão de negócios, né? É um país, claro que eu não vivi lá, né? Essa é uma Claro. interpretação minha externa, né? Mas eu vejo tudo, muita coisa acontece lá. Quando o pessoal fala de Vale do Silício nos Estados Unidos, eu falo, gente, vai no Vale do Silício na China para você ver o que está É, acontecendo. eu acho que a China passou por um momento de copiar ideias, negócios, tecnologias, de forma geral. E nesse momento tá nesse ponto aí de competição, assim, de não competição só de negócios, né? É uma ideia de competição tecnológica mesmo, assim. Então, eu tava até vendo um vídeo de alguma coisa que eu vi no TikTok, assim, que é a menina pagando uma compra com a biometria da mão dela. Então, ela fez esse cadastro numa loja, no estabelecimento, e a partir de então, ela entra no metrô só com a palma da mão. Tem que celular mais precisa. Não, então nem do celular precisa mais. Claro que precisa do celular para fazer o cadastro, né? Você primeiro valida a conta e depois, de tempos em tempos, provavelmente tem alguma revalidação, mas de forma geral é muito interessante que, para eles, quanto menor for o atrito, né, do negócio, melhor eles vão atender 1 bilhão de pessoas, entendeu? E impulsiona o consumo, Isso. né? Então, o mercado de 1 bilhão de pessoas, se você vai vender carro para 1 bilhão de pessoas, você tem uma grande quantidade de carros para serem produzidas, entendeu? Então, de fato, assim, a escala é importante. E então, assim, do que eu vi da China é isso. Eles estão nesse momento em que eles estão com um avanço tecnológico muito grande. Eles estão num momento em que eles enriqueceram, as pessoas enriqueceram. Então, eles estão com uma dificuldade de mão de obra barata, por exemplo. Então, eles estão, nesse momento, eles estão confiando na automatização. Então, você vê fábricas, de forma geral, estão cada vez mais sendo automatizadas. Isso é uma coisa incrível, porque, no Uhum. fim das contas, uma vez que você automatiza, o robô não tem uma questão de custo, É né? mais manutenção e ainda Exatamente. tem um espaço muito maior É. de manutenção. E você, programando certinho, né, tem menos erro humano, né, na questão. Então, no fim das contas, de forma geral, economicamente e tecnologicamente, eu acho que eles estão nesse ponto que, de repente, eles estão tentando focar na utilização, assim, da inteligência natural, digamos assim, da inteligência da pessoa, e os trabalhos mais braçais, digamos assim, eles estão migrando para uma automatização pesada mesmo. Então, Sim. tá, estão nesse ponto. E aí a coisa da tecnologia tem avançado muito por conta das empresas. Então, obviamente, você tem uma quantidade muito grande de universidades lá na China. Você tem uma quantidade razoável de bolsas para pessoas que se destacam. E a partir do momento que você tem pessoas treinadas e empresas grandes dispostas a investir na tecnologia, você vê as varejistas, as empresas chinesas realmente evoluindo a tecnologia, o patamar de tecnologia do mundo, assim, de forma geral. Então eu vejo que, assim, não só na construção civil, e aí depois a gente pode falar um pouco de construção civil, mas nas indústrias, nas economias específicas, né, nas indústrias, né, eles conseguem desenvolver muito bem. Então, o cérebro, a capacitação e esse avanço tecnológico e as empresas, a economia girando,
nesse momento tá mais ou menos nesse passo, né? Não, e é o DNA da Aham. China, né? Eu acho que essa é a parte que é importante falar. Porque se a gente for pegar. Só fazendo uma correção, pessoal, o filme lá chama Super Pumped, tá? E é a Batalha do Uber. É muito legal esse filme. Fala bastante de empreendedorismo e sobre Ah, tecnologia, porque ele legal. fala sobre os unicórnios, as empresas unicórnios, né? E é na Amazon Prime. O que eu queria confirmar aqui contigo também é o seguinte: se a gente pegar as empresas, né? Que nem você falou, muito tempo se Uhum, tinha cópia, 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 uhum. né? Ah, isso aqui é da China. Sim, Ah, a gente tinha no Brasil, é Paraguai, isso é sim, Paraguai, né? perfeito. Assim como tinha essa questão, isso é da China. Cara, mas se parar pra pensar, por exemplo, quando alguém me pergunta, eu sou um aficionado por drone. Uhum. Eu falo, cara, não tem drone melhor que DJI, cara. DJI virou a Apple, eu falo, é a Apple da Do China, drone, né? basicamente, né? Exatamente. E você pega os produtos da Apple, quantos por cento é chinês o que tá ali dentro, né? Basicamente, mais do que a metade dos componentes. Aí você pega outras empresas grandes que também antigamente copiavam, mas agora estão copiando e fazendo melhor. Xiaomi da vida. Putz, quanta tecnologia. Sim. E a parte mais interessante que eu acho disso, cara, acessibilidade. Porque não adianta, a tecnologia ela tem que servir, né? Ela não pode ser muito elitizada, ela não pode, ela tem que, se ela não chegar no usuário padrão, Uhum, na grande demanda, na base da pirâmide, ela não populariza, né? uhum, Então, por exemplo, a gente está falando de carros híbridos, uhum. carros elétricos, cara, tudo isso daí já acontece na China não sei quantos anos, né? Isso. Então é interessante você beber, né, dessa cultura, porque é o que eu falo, o Brasil é muito carente, né, com relação à tecnologia. Então a gente acaba importando muito. E por último, quando a gente fala de inovação no mundo, né, é engraçado, porque se fala muito nos Estados Unidos, fala muito na Uhum, China, fala muito até na Índia, né, Nova Delhi, sim. e também se fala muito em Alemanha. Se a Uhum, gente pegar assim, não é todo lugar que é forte assim, né? Então exatamente. tem seus polos, né? Ali diria ali que tem e aqui no Brasil a gente tem hoje o pessoal fala bastante de Florianópolis, né? Então eu acho que é criar esse ecossistema, né? Uhum. E ter contato, acho que faz muita diferença, né? Porque quando a gente hoje tudo a gente faz pelo computador, né? Mas tem coisa que você só consegue saber numa feira ou pegando um contato de alguém que está na feira, o networking, né? Então, eu acho que esses são pontos importantes para trazer pro pessoal da experiência aí do Ah, Lincoln, com que ele certeza. pode contribuir, né? E Lincoln, agora a gente entrando no próximo bloco, queria que você Uhum, falasse assim, o que que você viu lá de arquitetura, tá. tecnologia, construção civil, porque ontem eu fui numa feira da Uhum, Infra FM, cara, tudo é robotização. perfeito. Desde o papel que sai, sabonete. Hoje, por exemplo, minha casa toda eu fiz na Alexa e Uhum, na com o aparelho Sonoff. uhum, Entendeu? Assim, tudo coisas da China, perfeito. basicamente. E aí o cara, nossa, pra você ter uma casa dessa deve ser caro. Eu falo, que caro? A eletricidade, os produtos são os mesmos. O que eu fiz foi comprei um adaptador aí Uhum, que é o Mini 2 lá, que custa acho que 35, R$ 40. Hoje todo mundo tem Wi-Fi, mantenho o que está lá e transformei numa coisa perfeito. automatizada. Então veio já populariza, né? Porque Uhum. fica algo mais acessível. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, construção civil na China. Eu vou falar um pouco da minha experiência e depois a gente. Foi uma experiência muito interessante. A escala de projetos é inimaginável. Tem um projeto que está até no meu portfólio que a gente fez o conceito de um espaço de inovação tecnológica, de forma geral, tá? De inovação, não só tecnológica, mas de negócios, né? Então, era um terreno com absurdos meio quilômetro por 1 quilômetro. Então você pensa assim, um terreno na borda do rio, que era uma antiga fábrica de cimento, que o governo estava tentando ver o que ia fazer com aquilo, propôs um concurso e a gente foi convidado a participar desse concurso. E aí a gente criou, né, o conceito, né, do que das formas, né, o conceito formal e também fez o projeto dos prédios e tal, né, o que ia ter em cada coisa. E assim, a Perkins Will, a empresa que eu trabalho, tem um escritório em Xangai também. E aí, assim, eles fazem dormitórios estudantis. Então, toda faculdade tem um conjunto residencial que são os dormitórios, né? E aí, o dormitório estudantil tem, sei lá, 50, 60 torres. Torres. Então, assim, que é É um uma dos projetos da cidade. empresa. É É, uma perfeito. cidade. Assim, e então, nesse aspecto, a escala do projeto na China é algo inimaginável. E aí, dito isso, a gente tem umas idiosincrasias, assim, porque no fim das contas, falando de China, a gente pensa um pouco em burocracia, de fato, né? A gente pensa em inovação tecnológica, mas pensa em burocracia. Um dos problemas que o nosso escritório na unidade de Xangai tem é que a gente
para submeter os desenhos, mesmo que sejam feitos em BIM ou qualquer software, a prefeitura local só recebe arquivos que sejam salvos em DWG versão 2004. Por exemplo. Então, assim, a gente faz todo o projeto e tal, mas para aprovar na prefeitura, fazer a legalização, a gente tem que gerar um arquivo DWG, e aí depois a gente tem que abrir no CAD e salvar como 2004. Mas é assim, é uma automação que provavelmente a prefeitura fez lá em 2004 mesmo e nunca mais precisou mexer, né? Então tem uns pontos que a burocracia realmente não facilita muito, de forma geral. Mas, de forma geral, assim, dentro do mercado, temos empresas que, de fato, estão trabalhando com BIM muito bem e empresas que fazem detalhamento no CAD. Mas eu tenho uma historinha que, assim, lá na China a gente fazia esses projetos muito grandes, conceituais. Inclusive, tem uma curiosidade que, para você ser arquiteto na China mesmo, você precisa passar pelas provas de certificação, como se fosse, sei lá, a OAB aqui no Brasil, né? E aí você não tem uma, como você tem duas provas. Tem uma para um nível mais júnior e uma para um nível mais sênior. E aí, para você fornecer serviços de arquitetura para o governo, tem que ter uma certa quantidade de sêniores, uma certa quantidade de júniors para a empresa conseguir assinar o projeto, esse tipo de coisa. A gente tinha esses projetos grandes em que a gente fazia o projeto de uma biblioteca, sei lá, e aí a escala é gigante, né? E também a gente fazia uns projetos de interiores, porque o Fernando, ele tem a carreira baseada, uma boa parte em interior design, né? Em design de interiores. E é muito interessante, porque a gente fazia o projeto, tal, cotava, fazia executivo para esses projetos, não exatamente para os projetos grandes. Muitas vezes, os times que iam construir, eles orçavam em cima da renderização, do rendering, né? Do Caramba. render. Isso é muito doido. Eles, assim, muitas vezes a gente fazia detalhes de marcenaria e a obra nem olhava. Olhava quantas portas tem, quantas gavetas tem e construía. Perguntava se era gaveta ou porta e beijos. E ia lá e construía do jeito que tá. E numa velocidade absurda. Então, um dia a gente estava fazendo uma casa, o projeto de interiores de uma fashion designer, de uma estilista, jovem, com, sei lá, uns 30 anos, que tinha estudado fora, voltou, tava ganhando uma grana, comprou uma casa. E aí a gente tava fazendo o projeto dela. Como ela era estilista, eu falei, vamos pôr aqui. Não é um closet, vai ser uma sala de vestidos. Então ela tinha lá no basement, né, lá no subsolo, não é subsolo, né, é o acesso inferior da casa, um pé direito de, sei lá, 4,5 metros, assim. Então a gente decidiu fazer e a moça, felizmente, ela não era muito alta, né, a estrutura baixa, assim, então tinha, sei lá, 1,5 metro. Eu falei, tranquilo, vamos fazer um mezanino aqui. E aí eu, sei lá, detalhei né, os metalons que iam sustentar esse mezanino. Quem estava meio que coordenando o projeto, assim, coordenando a construção, né, que era tipo um mestre de obras, analogamente seria tipo um mestre de obras. Me ligou e falou assim, pode vir aqui na casa, tal, a gente precisa conversar com o pessoal da serralheria, que faz instalação, vai fazer o mezanino pra gente. Falei, não, tá bom. Que horas que eu posso chegar aí? Se for bem cedo é melhor. Eu falei, 7 horas da manhã, tá bom? Tá bom. Aí eu cheguei lá às 7, já tava todo mundo lá. E aí eu falei, a altura vai ser essa. Então a gente foi lá no espaço mesmo. Ele pegou um lápis, foi marcando a altura de onde a gente queria as coisas. É aqui mesmo, acaba aqui e tal. Aí ele pegou um nível laser, foi marcando e tal. Falei, bom, legal, né? Pra gente confirmar, né? Ainda mais que a gente é estrangeiro, só fala inglês. Vamos confirmar, né? Os dados e tal. Aí ele falou assim, é isso que você quer? Ele me mostrou as marcações todas, a bitola do metalon. Eu falei, eu acho que é isso. Então tá bom. E a escada aqui? Aí a gente desenhou a escada no lugar mesmo. Na parede, assim, ó, desenhando os degraus. Caramba. Isso em, sei lá, uma reunião de meia hora, assim. Foi curioso. É umas 7h30. Falou, é isso? Eu falei, não. Beleza. Então, tá ótimo. Aí vocês vão acertar aí como vai construir? A gente já tá pensando em começar hoje. Aí tá bom, beleza. Aí a gente subiu pra discutir algumas coisas do jardim, que a gente tinha feito uma proposta, e aí tava sendo meio caro, precisava revisar. Eu comecei a ouvir barulho de cortando metal, assim, de serra, assim.
Aí eu desci, eles já estavam construindo o mezanino. Em questão, assim, de ir, me confirmaram que 1 da tarde já estava pronto. Caramba. Então, para eles, assim, a velocidade é primordial, assim. É um dos pontos que eu não vou te atrasar. Então, eu pego, confirmo tudo que eu posso confirmar com você e já executo Sim. instantaneamente. Não tem problema de supply, né? Não tem problema de fornecimento, digamos assim. Então, ele já trouxe os materiais dele e deu sequência do jeito que dava, entendeu? E foi muito interessante, porque no fim das contas, assim, pintar uma casa inteira em 3 dias estava pintada, e uma casa gigantesca, assim. Então, tem uma questão de eficiência, assim, que eu acho que é muito interessante dele. É que isso aqui, ele pode acontecer no Brasil quando você tem uma equipe e os fornecedores muito. É tudo muito alinhado, mas é muito difícil ter isso numa escala grande, né? Sim. Eu presenciei algo similar, mas no Uhum. meu apartamento. Chamei o cara, preciso fazer um forro. Tá, como é que você quer o forro? Fiz o croquis na hora, por mais que eu use BIM e Sim. tudo. Falei, cara, o que que você. Eu queria botar 2 caixas de som aqui, isso. Aí ele, vamos marcar? Vamos. Pá, 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 marcou, Uhum. lançou as guias, colocou, cortou. Também, uma manhã já tava pronto. No É. outro dia já passou a massa, lixou, no outro dia pintou. Entendeu? Então, assim, eu falo que isso vem muito também, assim, do cara. Pessoal que vem da prática, que executa, que já vai, mão na massa ali, que já tem o material. Porque eu fechei com esse cara com o material, né? Sim. Então o cara já falou, ó, vou cobrar já com o material, tudo bem? Eu falei, não, cobro com o material. Porque senão você tem que ir lá, você, achar o material, aí você quer economizar, achar o mais barato, achar, aí você traz, aí o cara fala, faltou tal material, e volta. Tem muita falha de gestão. Então Sim. quando a gente passa direto para o canal. Nos Estados Unidos é um pouco assim também, Sim, né? também. O desenho de arquitetura é mais simplificado, né? Perfeito. E aí o cara chega esse desenho pro cara e fala, ó, agora você que vai desenhar. Lincoln, tá contigo aí. Qualquer dúvida técnica, eu sou Aham. o arquiteto, designer, você me confirma aí o que você precisa. Aí o cara liga e fala, ó, você quer a guia aqui, você quer reforço, você quer. Perfeito. Desenho, o cara já é muito prático, né? É que eu vejo que eles usam muita tecnologia de uma forma para execução rápida, Isso. né? Eles não ficam nessa parte burocrática, mas isso quando a gente tá falando de uma casa menor, que Uhum. você deu o exemplo de Sim. residencial, né? Quando a gente vai para uma escola, um museu, é claro que aí as coisas já é um pouquinho mais burocrático, eu diria, É. né? Aqui no escritório a gente também faz residenciais de alto padrão e E é ainda a complexo. tendência. E a gente visita a obra e a gente desenhou, detalhou e às vezes aparecem coisas com problemas, tal, incompatibilidades. E, assim, da nossa profissão a gente tá habituado, assim. Mas eu acho que da China o que eu sinto, assim, é que a velocidade é algo surreal. Assim. Eles se organizam pra não atrasar o outro, entendeu? Então Sim. acho que isso é uma coisa E também porque interessante. eles sabem que vai dar dinheiro, Com né? certeza. Eles querem correr com aquilo porque sabem que, olha, Se, vamos terminar, preciso de outra obra amanhã, já preciso de outra amanhã, se ele né? tiver que voltar porque faltou alguma coisa, tá perdendo dinheiro, né? De É, forma geral. exato, exato. Então os caras têm mais, não sei, de repente vontade. Vem muito da cultura, né? Acho que isso aí Uhum, também é importante falar, né? com certeza. Você chegou aí pra Beguin, pra Então, outros lugares? eu fui, assim, sobre arquitetura de forma geral, é É, incrível, assim. Bom, primeiro, Xangai é um, é um ponto com a economia muito forte, mas muito relacionado a uma economia de estrangeiros e tal, né? É uma cidade portuária, tal, mais ou menos isso. Então tem muita arquitetura internacional. Você vê os melhores arquitetos, tal, viabilizaram projetos lá, super interessante. Pequim é muito legal, né? Beijing tem essas duas formas de se falar. É muito legal porque tem a arquitetura tradicional. Então, os castelos imperiais, né? As construções imperiais são lá, os jardins. É um lugar assim que até no momento que eu morava lá, assim, no inverno, eles sofriam muito de poluição e tal. Mas é por uma característica geográfica da cidade, assim, né? De forma geral, tem uma arquitetura internacional também, porque é a capital do país, né? Mas também tem as construções tradicionais de 1.000, 2.000, 2.500 anos, 3.000 anos, assim, que existem ainda. É super interessante, assim. E, assim, tem outras cidades muito grandes na China que, por exemplo, eu não fui, né? Mas tem Shenzhen, que é, a gente fala Shenzhen, né? Que é o ponto de inovação tecnológica, assim, de forma geral, para indústria, assim, fábrica, né? Então, todas as empresas de celular tal estão mais ou menos naquele lugar, assim. E
o que é impressionante é que no meio da China tem uma cidade chamada Chongqing, que se escreve Chongqing, né, com Q no meio, que é uma cidade no meio da China, e ela é impressionante. Ela tem transporte público muito interessante, porque ela vem é um lugar meio montanhoso, assim. E a arquitetura lá tradicional é muito legal, e também eles têm muitos prédios, tipo, arquitetura internacional. E aí tem outras percepções, né, assim, de forma geral. Então, você perguntou sobre outras cidades, né, Xangai é uma cidade muito internacional. Mas tem uma característica que as quadras são meio grandes, tipo Brasília, assim, grandes, tipo Brasília. Os prédios, eles são condomínios de forma geral, principalmente os lugares mais residenciais, assim. Então você vê uma certa quantidade de prédio, todos iguais. Então, sei lá, num bloco, numa quadra, todos os prédios são iguais. Aí na outra quadra do lado é outro conceito, mas todos os prédios são iguais, assim. E aí os condomínios têm, sei lá, 20, 30 prédios, 40 prédios, então você tem uma certa monotonia arquitetônica, assim, né? Mas é super interessante. A urbanização tem grandes vias, sempre tem 2 vias para bicicleta ou scooter, sabe? Para patinete ou lambreta, sei lá como fala. Então é super interessante, assim. Se você vê uma arquitetura que, assim, é, dá para fazer várias críticas e tal, mas também você vê exemplos muito, muito interessantes, tanto dos tradicionais quanto das exemplos das novas arquiteturas, assim, né? De repente é pensar que assim, a arquitetura lá de repente é mais para escala, né? Ah, Não sei se sim, essa é a sim, palavra, né? De repente, nem você falou, é mais repetitivo, mas tem uma finalidade mais de atender, sim, porque é um país que tem muita gente. muita gente, né? Então eu acho que é natural, né? Sim, Diferente de Brasília já nesse contexto, né? Porque pensando numa capital, mas Brasília você não faz sim, nada sem carro, por exemplo, né? exatamente. É, eu não sei se lá essas coisas são muito planas também, né? Porque uma coisa que eu percebi nos Estados Unidos tinha muita diferença, claro, depende de onde você Uhum, tá, em Nova York, claro, outro lugar, mas você vê que tem muita diferença de São Paulo, por exemplo, sabe? sim, Né? Por mais que prédio é prédio, mas aqui a gente tá na Higienópolis, você já vê, você desce um pouquinho mais na República, ainda é um pouco misturado, mas você vai pra Zona Sul ali, já é completamente diferente, né? Os sim, prédios já são edificações muito parecidas com edificações dos Estados Unidos. Você, sim. você pega muita referência de fora, né? Fachada de vidro, aquelas coisas assim, né? É, e Xangai também tem bairros, né? Então, historicamente teve uma ocupação francesa. Então a gente tem a gente tem, né? Eles têm o que se chama de French Concession, né? Que é um bairro, um grande bairro, né? Um bairro grande com com as árvores muito parecidas com as francesas, né? Na verdade trouxeram mudas de lá, mas a arquitetura ela tem uma inspiração clara numa arquitetura francesa, né? Da época. Então é muito interessante. Então você tem um contraponto de prédios muito modernos e aí você consegue enxergar arquiteturas icônicas, assim, bem como a gente tem uma parte da cidade que parece que está em outro país, tá super interessante, assim. Bem legal, cara. Eu pretendo um dia visitar para conhecer. Eu acredito que é importante, assim, visitar para abrir a cabeça mesmo, assim, porque você vê que as coisas podem conviver, assim. Não precisa ser ou A ou B, entendeu? Assim, é uma coisa interessante. Não, e A também para ter uma arquitetura. noção, porque às vezes você tá aqui, né? Eu acho que quando você vai viajar, você toma um choque de cultura, né? Porque às vezes você tá tão acostumado com uma coisa aqui, você fala, cara, será que é igual lá na TV que estão falando? Será, Sim, né? Então acho que é legal para você também beber dessa fonte, né? Porque às vezes você uhum, vai, principalmente nós somos arquitetos, né? Você vai sim, ter alguma concepção, alguma ideia, cara, muita coisa você tira uma ideia que nem a gente falou, de uma viagem, de algum lugar que perfeito. você foi. Eu, depois de muitos anos trabalhando no escritório de arquitetura, eu entendi por que que o pessoal perguntava: ah, você já teve alguma experiência de viagens Uhum. internacionais? Aí eu falava, mas o que tem a ver isso, né? E aí hoje, um pouco mais velho, eu Sim, entendo que isso tem a ver por causa de referências, né? Além, porque antigamente as nossas referências, predecessendo ali a Google, essas coisas, é livro, cara, né? sim. Tinha um monte de livros lá de arquitetura internacional. Lembra quando saiu aquela da Folha que tinha os grandes Ah, legal, arquitetos, lembra? sim. Cara, eu falava, cara, quero ter isso, né? Quero ver o que a Zaha Hadid fez em outro país, em outro, tal. Então era coisas que a gente era carente, muito mais carente, né? E hoje, com o uso da tecnologia, tá muito fácil, Sim, né? super No sentido interessante. de se representar, né, a arquitetura digital, porque, cara, inteligência artificial, BIM,
Cara, tem como prototipagem. Hoje, que nem você falou, o cara que não quer fazer é porque ele não quer fazer. Exatamente. Né? Então, acho que é legal. Queria que você entrasse agora no próximo bloco. Vamos falar agora da Perkins Will, Vamos. a famosa PW. E para quem não sabe, pessoal, a Perkins Will, você pode complementar também, Lincoln, é uma empresa internacional. Ela trabalha com diversas escalas ali, federal, hoteleira, interior corporativo, paisagismo, planejamento estratégico, público cultural, recreação, esporte, entretenimento, transporte, a área de ensinos, desenho urbano, corporativo e comercial, ciências, ciência e tecnologia, ambiente de saúde e ambiente de marca. Exatamente. Caramba, ou seja, sai desde a casinha de cachorro até cidades ali, né? A empresa como um todo faz isso, inclusive é super interessante. Então, sei lá no escritório da China, eles precisam construir um estádio. Então, dentro das possibilidades de um escritório global, a gente tem alguns exemplos de estádio que foram projetados dentro da empresa. Então, a gente consegue conectar pessoas que já fizeram estádios com as pessoas que precisam fazer um estádio. Então, a gente enxerga isso como uma inteligência coletiva. E aí, de forma geral, assim, temos todas essas práticas, né? A gente chama de prática. E aqui em São Paulo, especificamente, temos 4. Fazemos residenciais de alto padrão, unifamiliares, né? A gente chama de incorporação, né? Então, edifícios comerciais e residenciais para construtoras e incorporadoras. A gente faz também interiores corporativos, né? Então, layout corporativo para atender empresas. E a gente também tem um departamento de healthcare, que é saúde. Saúde. Hospitalar, né? De forma geral. Você que implanta BIM deve estar pensando que os templates devem ser muito diferentes uns dos outros. E a gente tem algumas estratégias que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, mas de forma geral, assim, é um escritório que em São Paulo a gente flutua entre 100 e alguma coisa, 102, 105 pessoas para 85, 90 pessoas. Então, desde que eu entrei, que fazem 3 anos, são mais ou menos esse número de pessoas dentro do escritório aqui de São Paulo. O que para uma realidade brasileira, para um escritório de arquitetura, é grande, né? Uhum. E a gente tem uma vantagem de fazer parte de um grupo que viabiliza, de forma geral, licenças, hardwares adequados e compatíveis com os outros escritórios no mundo, né? Mesmo, para quem é empresário sabe, né? Mesmo faturando em real, a gente tem acesso a coisas que, de forma geral, um escritório de arquitetura, mesmo do mesmo porte, tem que dar uma ralada para conseguir, né? Tem mais facilidade pela escala, né? Isso. E aí você consegue É uma negociar. negociação maior, né? Tem um poder de barganha maior aí. Então, são 30 unidades no mundo, são 30 estúdios no mundo. E somos mais de 2.700 arquitetos hoje. No No mundo. mundo. Caramba, Isso. cara. Então é isso, né? 2.700 licenças de Revit aí pra galera. Deve ser a maior do mundo que consome Revit, será? Não. A gente tem algumas concorrentes, mas se eu não me engano, somos o terceiro escritório. Terceiro ou quarto escritório. Caramba, é grande, hein? Eu lembro que eu Em número de conversei pessoas, com. né? Na época eu conversei com. Esqueci o nome do rapaz que era BIM Manager lá na Foster. Você deve conhecer. Sei. E ele falou também que eles tinham. Nossa, acho que só da equipe de BIM deles era mais de 100, 200 pessoas, uma coisa assim. A gente. O meu departamento. Aí, nomes em inglês, tá, gente? É o departamento de Digital Practice, que são as práticas digitais. E a gente toma a mesma lógica da consciência coletiva do estádio que eu mencionei anteriormente. Então, a gente entende que dentre as 32 pessoas que estão no meu grupo, que são, entre mil aspas, BIM managers de cada um dos escritórios, ou do corporate, né, que é a empresa de forma geral, que não atendem só um escritório, essas pessoas, elas não são especialistas em tudo. Uhum. Tem gente que é muito boa em Revit, tem gente que participou da implantação do Revit lá, sei lá, 20 anos atrás, tal. Como tem gente que é muito boa em scripts, em Grasshopper. Tem gente que é muito boa em análise de dados, mexe no Power BI, mexe em Python muito bem. Tem alguns programadores. Então, tem um grupo muito grande de gente que trabalha com ArcViz, né, que é renderização e tal. Então, nesse aspecto, é legal que se eu tenho uma dúvida de
alguma coisa, ou meu colega de trabalho tem uma dúvida de alguma coisa que não é minha especialidade, a gente tem exatamente os caminhos para acessar quem saiba. Com a utilização de Teams e tal, facilita muito. Então, a gente consegue acessar as pessoas Isso também não só São Paulo, você tá falando no no mundo. mundo inteiro. Caramba, cara. Exatamente. E tem essa troca entre É, esses times? Tem essa facilidade de tem, acesso? tem. Toda terça-feira à tarde a gente tem uma reunião com todas as pessoas de um fuso horário adequado. É, É porque tem isso também, né? tem. Todas as pessoas de um fuso horário adequado. Ou seja, que, 4 horas da manhã. que são Estados Unidos e Canadá, mais ou menos, e a gente participa disso também. Assim como a gente também tem uma reunião para os escritórios internacionais, que é 9 horas da manhã aqui e 8 horas da noite na China. Mas é 8 da manhã nos Estados Unidos, em Chicago. Então, no fim das contas, é um horário que Dá pra acessar. atende bem a Europa, que tá no meio do caminho, então é umas 4 da tarde. Então é interessante, assim, que a gente consegue fazer uma reunião. Toda terça à tarde tem essa reunião do pessoal dos Estados Unidos, né? Que eu me incluo, né? No fuso horário. E toda quarta de manhã tem uma reunião do pessoal internacional. Então a gente realmente fala sobre problema que a gente tem no Revit e problema que a gente tem em testes, implantações, como a gente tem usado. A gente tem um momento de inovação, então o que meu escritório está fazendo de novo. Então a gente realmente faz Aí essa fala de troca plugin, Dynamo, fala do de que for necessário. família, template, né? É. Fala de tudo, né? Exatamente. Legal, cara. Então, o Lincoln, você está comentando aí Tô vendo o primeiro desafio de ser um escritório internacional. Exato. Segundo, questão de uniformidade da informação. Acho que pode dizer isso, né? A Sim. gente fala, tem um BIM manager, tem um cara de tecnologia. São muitas habilidades que se sobrepõem, né? Sim, Porque com você não vai ter uma bala de prata. Um cara que vai. Exato. Esse cara vai ter que demorar uns 20 anos de BIM, mais arquitetura, mais isso, pra, sabe? Até lá acabou o escritório, sei lá. Então, acho que é importante explicar para o pessoal também, né? Acho que você está falando dos desafios, né? Primeiro da comunicação do escritório, padrões do escritório, porque tem muito disso, né? Pô, tem lá, a gente fala o famoso template, né? Mas assim, pô, eu entrei lá para trabalhar. Deve ter um padrão que eu tenho que seguir, né? Porque o cara trabalhou com Revit ou com Em outra outro ferramenta lugar, em né? outro lugar, aí vem para Exatamente. cá, não, aqui a gente tem o nosso BIM Mandate, aqui a gente tem nossas boas práticas, você vai passar por um treinamento. Queria entender um pouquinho as complexidades tecnológicas Perfeito. e como que você pega esse desafio hoje, né, no seu cargo ali, para você gerenciar tudo. Você deve ser chamado de... Foi difícil conseguir um horário com esse cara, entendeu? Você deve ser chamado de tempos em tempos toda hora, né? Não, Eu falo que a gente é igual médico. Se você passa andando do nada, ai, tô com uma dor. O meu Revit travou. Sim, tem essas questões assim de dia a dia, então arrumar alguma coisa, o meu Revit parou, a pessoa foi embora e não deu relinquish no arquivo, umas coisas assim que a gente resolve. Putz. Que é rápido, mas assim, toma um tempinho. Mas tem uma questão de padronização. Primeiro eu vou falar um pouquinho do template, depois eu falo Claro, como claro. a gente, sei lá, se você chegasse no escritório hoje, eu ia te falar como que você ia ser recebido, né, dentro do escritório, para aprender nossos padrões. Sobre template é o seguinte, a gente tem uma padronização que é um template global, que os escritórios americanos realmente usam, que é em outra unidade, inches e feet. Então, é um template específico. E a gente tem um arquivo de shared parameters, né? Que são os parâmetros compartilhados. Aqui já veio a parte mais chata do podcast, né? Mas assim, de forma geral, assim, a gente tem uma padronização do global, porque a partir desses parâmetros a gente consegue tirar métricas de todos os arquivos da empresa. Então a gente consegue rodar automações dentro do Forge, que agora tem outro nome, Autodesk Services lá, que a gente consegue enxergar coisas no modelo sem precisar abrir ele, tá? De forma geral. Perfeito, perfeito. Para ter os indicadores, né? Indicadores, tal, aí as nossas folhas, o parâmetro do título é esse, o parâmetro que não é sheet name, né? O parâmetro do título é esse, o parâmetro do assunto é aquele. A gente precisa que o Project Browser seja organizado com esses parâmetros, porque com esses parâmetros eu consigo extrair dados, tá? De quantas folhas tem, quanto tempo está demorando para gerar as coisas, tem umas automações desse nível. Então a gente recebe esse template e a gente olha para ele, a gente não usa de forma geral. Por quê? Os escritórios internacionais, eles têm um processo assim,
Inclusive, coincidentemente, mês passado, em maio, o Global lançou um template novo. Então, acontece uma vez por ano e calha com o nosso rollout da próxima versão de Revit. Depois a gente fala sobre isso. A gente recebe esse template e a gente tem um script para seguir. Então, a gente passa por todos os pontos e todas as coisas que fazem sentido. Então, sempre que tem um template, que eu tenho que refazer o template, eu refaço do zero. Então, eu pego um arquivo none, sem template nenhum, e vou trazendo as coisas que são interessantes para o meu escritório. Ou, sei lá, Copenhague faz isso, Londres faz isso, Xangai faz isso, tá? Então, tem todos os parâmetros que são inegociáveis, a gente também tem que trazer e manter naquela ordem, daquele jeito. O Project Browser tem que ser assim, assado, tudo bem. Funciona dessa forma, mais ou menos. E uma coisa curiosa, quando você fala, vocês estão vendo que ele tá falando muitos termos em inglês, né? Provavelmente, por ser um escritório internacional, deve usar o Revit em inglês. Isso. Eu acho que isso é um ponto importante. É um ponto importante. A gente usa o Revit em inglês, de forma geral. Então, a gente traz essas informações pro nosso arquivo. E dentro do escritório, a gente trabalha com o BIM 360, que é a solução de nuvem da Autodesk. Então, nesse momento, a gente precisou decidir como lidar com o template, e a gente decidiu que o template não é um arquivo RTE, é um arquivo RVT. Por causa do modelo central e tudo mais. Porque a gente precisa de worksets. Sim. Então, uma das coisas que a gente tem no template são worksets. E os worksets, para quem não entende, eu faço uma analogia do CAD. Assim, é possível você fazer o projeto inteiro no Layer 0? Até é possível. É recomendável ou não? Então, o Revit, por natureza, ele tem uma organização de categorias. Então, ele já tem, entre 1000 aspas, os layers de cada categoria. Que você oculta, exibe, funciona bem. Entretanto, a gente usa os worksets para realmente organizar o arquivo. Para gerenciar o modelo, Pra né? gerenciar o modelo. Eu lembro quando eu fazia estágio de futebol, cara, se eu tivesse um workset para fazer tudo, começa a travar tudo, aí ninguém, às vezes você quer congelar, ou você faz a gleba A, B, C, D, né? Acho que é um pouco disso, pessoal, é para como se fosse você isolar espaços de trabalho, e ele falou também do BIM 360, que é o Collaborate Pro, né? Vocês devem utilizar, exatamente. e o ACC também vocês usam, né? O Construction Cloud. A gente ficou no BIM 360, no Docs. No Docs, justamente porque a gente até tá, assim, numa discussão com a Autodesk, porque claramente o ACC, ele é feito para construtora. Para construtora. Para construtora. Tá? E um escritório de arquitetura, o a gente não vê conta. benefício em migrar, sendo que a gente tem um contrato muito limitado, né? Tinha que ser um BIM 360 Design. Pode ser um ACC Design. Porque eu concordo contigo, é porque tem uma visão mais para building, né? Ali para a parte de construção mesmo, né? E quando a gente fala de é um escritório de arquitetura, né? Acho que é isso que é importante trazer pessoal, né? Assim, em alguns momentos seria interessante, tipo, a questão do Plan Grid, antigo Plan Grid lá, né? A gente faz isso para layout corporativo, né? Corporate Interior. Então, é interessante lidar um pouco com a obra, organizar. Em alguns momentos seria interessante, mas na escala a gente não usa, né? Então, de qualquer forma, assim, o BIM 360 é o que a gente usa, o Docs, basicamente, usa o Wish, usa um pouco as ferramentas de impressão. Basicamente, a gente usa isso, mas, de forma geral, assim, o template, voltando um pouquinho, o template, imagina, o template de hospitalar, de incorporação e o de residência são completamente diferentes. O template não, como você vê as coisas, né? Enxerga as coisas. O processo de trabalho, né? Porque assim, a gente tá falando de escalas diferentes, segmentações de modelo diferente. Eu diria até que, por mais que a gente fale de parede a parede, né? Que aí a própria categoria, essas coisas já resolvem isso, a gestão que você faz do modelo é diferente, né? Eu posso fazer uma casa de 2 andares, 3 andares, e eu tô fazendo um hospital. Não dá para gerenciar da mesma forma. Então, a gente tá com uma estratégia nesse momento, desde que eu entrei, que o template é o mínimo múltiplo comum. Perfeito. Então, a gente tem um template que atende minimamente viabilidade, a gente também faz viabilidade dentro das ferramentas BIM, de forma geral, e o início das próximas etapas, o início de EP. E aí, cada departamento tem um arquivo que eu chamo de workflow, mas o escritório gosta de chamar de showroom. Então, tudo bem, a gente chama do que for. Nesse arquivo de showroom, tem, de fato, o showroom, que são os bloquinhos, entre aspas, né, do Revit. Eu gosto de misturar um pouco as terminologias do CAD para as pessoas se sentirem incluídas, às vezes. Mas é o gabarito, é o bloco, né? Eu falo que é um gabarito. E, para além disso,
A gente tem views templates absolutamente específicos, filtros de vistas, view templates que tem filtros de vistas para compatibilização, que organiza Show. as cores de dutos para eu olhar num corte para ver se faz sentido, sabe? Umas coisas assim. Então, nesse aspecto, cada departamento desses tem um arquivo em que ele traz tanto padrões, quanto parâmetros, quanto blocos, né? Quanto as famílias, de forma geral. Então, a estratégia do template é basicamente isso. Mais uma curiosidade. Aham. Aí, por exemplo, tem esse template, um geral, Uhum. e aí quando você fala assim, tem um hospitalar, residencial, porque a gente faz bastante template, né? Uhum. Predial e tal. Aconteceu com uma empresa que a gente fez implantação, e aí a gente foi fazer depois uma implementação, que é a continuidade, né? Uhum. E, cara, eles tinham vários templates. Aí eles falaram, vamos agora juntar tudo num template. Lá era a ArchiCAD. Uhum. E aí eles fizeram assim, a gente fez um mega template. Demorou-se full time nisso, 1 ano pra fazer. Uhum. Foi o maior template que a gente fez. E agora eles estão no processo de ramificação, porque eles têm segmentações dentro da empresa, tá? E aí você nunca tem uma opinião final de tudo. Você tem indícios de aprendizado que você teve de, putz, tal empresa fez desse jeito, foi legal, aquela empresa, né, fez desse jeito, foi legal. E agora estão nesse processo de esse geralzão, que, claro que se eu tô fazendo interiores, pra que eu quero saber coisa de hospitalar? Não faz sentido, né? Mas agora estão no processo de ramificar, sabe? Entendi. Porque aí os departamentos usam o seu template, mas a base se alimenta de um Sim. único, sabe? Isso num único escritório. Você é mais ou menos desse jeito que você vê? Como que É você que vê isso? como eu tenho que gerar o template do zero toda vez que eu vou, que o Global solta um template novo, e eu Isso é preciso. anual? Esse A gente global? faz um upgrade assim, a cada 3 anos a gente refaz o template. Ah, cada 3 anos. É É, porque é pouca coisa que muda de um ano, isso. né? Mas por trás, dentro do Revit, pode ser que tenha bastante mudança. Então a gente não sabe. Então a gente prefere a cada 3 anos, de Faz sentido, fato, faz sentido. refazer do zero, tá? Então, este ano é um ano sim, tá? E aí os outros a gente faz upgrade e monitora o que deu errado, porque sempre tem coisa que precisou Sim. errar, tá? Então, pra mim, esse processo, ele é complexo. Então, logo que eu entrei, que foi 2021, quando entrou 2022, eu refiz o template do escritório. Então, nesse momento, é um momento de refazer o template do escritório, que é o Revit 2025, né? Que a gente ainda não sabe se vai usar de fato, por enquanto. Mas, de forma geral, a gente revisa os templates e tal. E aí, essa estratégia de... Porque é uma crítica à Autodesk, tá? O template que eu faço num ano, se eu dou um upgrade, pode ser que tenha erros. E o novo, se eu fizer um novo, eu não consigo abrir no antigo. Então, realmente, eu tenho que ter muito cuidado para É uma enxergar decisão que não tem Ctrl Z, eu isso, falo, né? É exatamente. isso. Então, a gente tem que ter muita consciência do que está fazendo, de fato, para essa questão do template. Fazer um processo maior para depois ir derivando funcionaria, mas a gente acaba caindo nessa questão que, assim, por exemplo, acho que no Revit 22 surgiu uma categoria de medical equipment, de equipamentos médicos. E é muito útil pra gente que faz hospital. Sim. Então, eu não consigo ignorar que o Revit novo tem isso. Então, a gente precisa ficar a par do que atualizou, e mesmo que seja uma mudança que nos outros 3 departamentos não faça o menor sentido, pra gente precisa dar uma olhada mais próxima nesse arquivo de showroom. Tem que olhar os releases lá e basicamente Isso. ficar vendo. Cara, muita gente me fala isso. Pô, mas Autodesk não evolui muito de um ano pro outro. Tem aquela grande briga, né? E aí eu falo, cara, mas você deu uma olhadinha no release? Porque às vezes eles atualizam coisa pra quem já é hard user, entendeu? Então, você dá uma olhadinha ali atrás, você pode ver que eles estão muito correndo atrás da engenharia, né? E aí, às vezes, eles começam a surgir novas categorias, né? Que é essa questão, né? Que, na verdade, é uma coisa que eu nunca critiquei. Eu acho isso bom, porque eu trabalho com ArchiCAD, trabalho com os outros, e você tem que criar as suas. Então, isso é você dar a caixa de Pandora pra pessoa, sabe? Porque ela, às vezes, nem sabe o que quer e começa arqui-alvo, e aí começa aquele vício do Sim, CAD, né? sim, Então, eu falo claro. assim, ó, é bom quando existe um padrão, porque você pega o que ele tá te propondo e você adapta ele para sua necessidade. Mas você tem que meio que trabalhar junto com a proposta Autodesk, né? O Revit tem. Eu brinco assim, o Revit tem o jeitinho dele, entendeu? Exato, é isso Então, é mesmo. isso. Você aceita o jeitinho dele e tenta lidar com E isso, se entendeu? adapta, né? Exatamente. É. É muito interessante, assim, que a gente, de fato, se organiza para ter um template único, se organiza para constantemente, então, o meu departamento, que sou eu mesmo nesse momento, mas
e tem auxílio dos estagiários do escritório, tem uma reunião quinzenal com líderes de tecnologia de dos outros 4 departamentos, né? Que fazem produção de fato. E a gente melhora os processos. E aí Vira o wishlist, né, do escritório, e né? aí tem coisas que, assim, a gente gastou um certo tempo fazendo os caseworks, né? As marcenarias, entre aspas, assim, do pessoal de corporate interiors. Eventualmente, é muito interessante pro pessoal de hospitalar que utilize isso também. Então a gente vai trocando. Não, beleza, não dá para utilizar exatamente isso. Qual a adaptação que a gente precisa? Então a gente não parte do zero. Então a gente vai melhorando a partir da experiência dentro do próprio escritório, assim. E da experiência de outros escritórios também que não raro falam assim, eu mando no Teams a gente tem alguns canais de comunicação entre os digital practitioners. E aí a gente solta um arroba lá, all, e fala, ó, tô com essa dúvida, como que vocês resolveram? E a gente tem um ambiente de muita colaboração. Então isso funciona muito bem, assim, na questão de tentar organizar, porque no fim das contas, o meu escritório tem 4 práticas. Mas Chicago, além de, sei lá, umas 6 práticas, tem outras empresas dentro, né? Que são do mesmo grupo e que eles atendem e também fazem outras coisas, né? Fazem uma coisa de infraestrutura e tal. Então, no fim das contas, eles já passaram por isso. Então, a gente aprende também com questões advindas de outros escritórios, né? Que é muito interessante. Não, na verdade, eu acho que isso aí é uma. Eu acho que é um mega um diferencial competitivo, porque eu trabalhei em grandes escritórios em São Paulo, e como era só Brasil, né? São Paulo aqui e Brasil, quando a gente tinha um conhecimento de alguém externo, a gente tinha que ter aquilo, pô, mas será que funciona? Será que não funciona? Porque não é do mesmo escritório, não é da mesma rede, é diferente, né? Acho que você já tá tendo, você já tem essa possibilidade de trocar a experiência, falar, tá, mas o que que tá fazendo aí nos Estados Unidos? Diferente daqui, por mais que a arquitetura às vezes represente diferente, a gente tá falando de elementos construtivos, de building no final. Como é que vocês estão fazendo a infra aí? Ah, a gente faz dessa forma aqui, não funciona assim. E também acho que tem a facilidade de ter um canal, de repente, um pouco mais próximo ao Autodesk lá, talvez assim, né? Porque tem essa questão, né? Porque eu falo isso pro pessoal, uma coisa é você estar no Brasil, outra coisa é você estar direto em contato com o fornecedor, né? Eu vejo com fornecedores que eu tenho aqui, de startups e tudo aqui no Brasil, facilita muito a troca de Com informação, certeza. problemas de bugs, etc, né? O Lincoln, uma curiosidade. Depois, pessoal, agora o processo de quem entra. Isso, perfeito. Primeiro, eu queria que você falasse pro pessoal, o que que esse cara tem que ter para trabalhar lá? Tá, Acho que é importante comentar isso tá. com a galera, tanto de hard e soft que você Uhum. vê ali, né? Agora estão falando power skills agora. O que que ele tem que ter, Tá, que é tanto parte ferramental como as outras partes. tá. E o que que é subsidiado para ele lá, né, também, porque eu acho que isso é importante. Ó, você tem que ter isso, mas isso aqui a gente vai te. Existe muita questão das empresas prepararem, né, os seus Sim. colaboradores, né? Eu brinco com um fundo de verdade que os estagiários têm uma segunda formação dentro do escritório. Porque eu sou responsável inicialmente pela passagem dos estagiários no escritório. Então, lei do estágio no Brasil, você pode ficar 2 anos com a pessoa como estagiária. Então, a gente não contrata ninguém que não vá se formar em 2 anos. Então, essa é a ideia. Entendi, Porque entendi. justamente a ideia é que, assim, se tudo der certo, a pessoa continue dentro do escritório, porque a gente investiu tempo na formação dessa pessoa. Aqui a gente segue a mesma lógica Não, também. tem que ser, porque é isso. Você tem que preparar o cara, e na Isso. verdade ninguém contrata alguém já pensando num término, né? Você Não, contrata o isso cara pensando numa longevidade para que a empresa cresça e ele também cresça junto com a empresa, né? e a gente tem que o escritório é Perkins Will há 12 anos, né? Nesse momento. A gente tem pessoas que voltaram para o escritório depois de um tempo fora em outras empresas. Então a gente enxerga que, de qualquer forma, funciona bem. Assim, ou a gente está evoluindo o mercado, que pra gente é importante, porque a gente conseguir conversar com um cliente em alto nível, ele consegue enxergar o que a gente está vendendo melhor. Então, pra gente tá tudo certo. Facilita. Bom, você falou sobre contratação. O que a pessoa tem que ter? Trabalhamos com o Revit, então esse é o nosso software base, tá? Dentro do Revit, a gente tem as skills básicas, assim, de modelagem, que é modelagem e emissão de documentos. É basicamente o que a gente olha. Mas essa modelagem é de civil, né? Acho que também é importante deixar assim. Isso, É mais ali a parte do architecture e o structure, que o cara tem que isso. entender, É né? só Arquitetura e estrutura, né? basicamente arquitetura Porque com um map, pouquinho de estrutura. vocês não deve ter muita gente que vai mexer com map. Ou tem. A gente, É mais especialista o cara a ali. gente não, a gente trabalha com consultores, né, dessas outras disciplinas. A gente faz arquitetura, né, só. Sim.
nessa questão de modelagem de civil, basicamente. A gente enxerga que nem todo escritório tem porte para usar colaboração. Então, a gente com certeza vai treinar a colaboração. Então, isso é uma coisa que a gente não se preocupa, tá? A gente, se a pessoa já tem uma boa milhagem no Revit, a gente vê se a pessoa não tem muitos vícios. E depois disso a gente treina, não é uma questão, né? Então, ela precisa ter Revit, assim, de forma geral, a gente precisa que ela tenha pacote Office e noções de pacote Adobe, assim. Aí, diferenciais de forma geral. Aqui no Grasshopper, porque a gente não utiliza SketchUp mais no escritório, que a gente enxerga que a integração com o Revit, que é a nossa ferramenta principal, é muito melhor do que com o SketchUp, né? Justamente por conta dos NURBS e não das faces do SketchUp. Aí depois, se você não sabe disso, pesquise. E para além disso, a gente, assim, então, se a pessoa souber mexer no Ladybug, dentro do Rhino Grasshopper, análise ambiental, perfeito, bora. E aí tem outras coisas marginais. Então, por exemplo, Power BI pode ser interessante, se ela sabe manipular dados. E aí depende. Um arquiteto júnior, né, que a gente chama de Arc 1, não precisa disso. Precisa estar disposto a aprender coisas, né? Sim, é importante E é saber isso. qual cargo está sendo procurado, se é pleno, sênior, júnior ou o estagiário, né? Um coordenador, basicamente, a gente precisa que ele entenda um pouco de project, de ferramentas de compatibilização. É planejamento e gestão. Exato. Uhum. Então, nesse aspecto, Desculpa, você falou de compatibilização, né? isso. Parte de compatibilização, quais softwares ele tem que saber? Navisworks? Assim, Ou não não necessariamente? necessariamente. Ele Tá. precisa, primeiro, enxergar que dá para fazer compatibilização dentro do Revit, então saber linkar as coisas, Então saber enxergar as Revit já é coisas. necessário para esse cara. Sim, Revit é a também base precisa. para todos, basicamente, A né? gente tá num momento em que, assim, as pessoas que estão chegando nesses cargos, nesse momento, já são pessoas que estão no mercado há uns 10, 12 anos, 14 anos, 15 anos. Então, elas já andaram trabalhando bastante no Revit. Então, essa é uma É os vantagem. millennials, são os millennials, né? A maioria? A maioria. Entendi. Né? É a vantagem de utilizar uma plataforma que está sendo utilizada há algum tempo. E é importante falar pro pessoal que já não é mais novidade, né? Não, então, mas é isso. Acho que às vezes a gente vai nos eventos, assim, Sim. sempre tem uma sessão de como implantar BIM no meu escritório, assim, né? É, Sempre tem. tem. Ou como gerar um IFC, é curioso isso, né? Mas também faz parte. A gente não pode absolutamente excluir, né? Inclusive, aqui, o que vocês fazem aqui no escritório é isso também, né? É, de fato, desenvolver. Então, de forma geral, para os arquitetos, Revit, se possível um pouco de Grasshopper, Ladybug, e pacote Office e Adobe. Project para coordenadores. Aí a gente tem, assim, algumas ferramentas acessórias. Então, tipo, linkar todos os IFCs, inclusive o nosso, no BIM Collab para ver se está sendo certinho. Saber mexer com as plataformas de CDE, Ambiente Comum de Dados, em Isso. português. As plataformas de ambiente comum de dados, porque é lá que você vai ver a compatibilização, a gerenciadora falando do projeto, é lá que você vai ser comunicado de incompatibilidades, é lá que você vai que vão pedir para aumentar um pouco o shaft, né? Então, esse tipo de e também plataformas de cadastro de documentos que todo mundo usa desde sempre, né? Sim. Então, esses itens são itens que a gente, de fato, realmente utiliza de forma geral. E aí as pessoas, assim, elas precisam mexer no Revit, mas no momento que elas entram no escritório, ela tem o que a gente chama de onboarding, que é um processo diferente. A gente tem, e aí mantido pelo meu departamento, um manual de projetos BIM. É um pouco de BIM Mandate, né? Só que detalhado, de como que... Chega a ser o BIM Mandate, mas chega a ser as boas práticas, né? Porque Isso, é como perfeito. o Perkins faz projetos com a Isso. ferramenta BIM. Mas a gente fala de absolutamente tudo lá. Ah, Assim. aborda mais do que além do BIM. Não. É só manual de projetos BIM. Então, Tá. a gente fala assim, quando entrar um projeto que é BIM, porque aí tem uma diferenciação. Às vezes, a construtora não tá com BIM implantado lá. Sim. Então, eles contratam um projeto nosso, pela arquitetura, e a gente vai fazer no BIM porque a gente quer. A gente enxerga valor nisso. Então, assim, mas quando é BIM, a gente recebe os PEBs, os BIM mandates dos clientes e organiza para dar um match. Geralmente, a gente não tem muita modificação. No máximo
se a gente vai fazer a parede com camadas separadas ou a parede com camadas compostas, assim, de forma geral. Então, nesse aspecto, a gente conversa sobre nesse documento, a gente conversa sobre como a gente usa o Revit aqui dentro do escritório. É tipo isso, mais ou menos. E só fazendo um adendo Uhum. que você tá passando, assim também, pessoal. A SPBIM, quem patrocina o podcast, a gente faz justamente essa divisão. Quando alguém vem me procurar saber, eu falo assim, Júlio, eu estou querendo me requalificar no mercado. Eu falo, tá, você quer trabalhar em algum escritório? Eu quero trabalhar na Perks. Você fala, tá, que cargo você vai concorrer? Já aconteceu isso. Sim. E eu tenho bastante aluno lá Sim. na Perks. Aí eu falei assim, você quer... Não, eu sou arquiteto, eles estão chamando de arquiteto 1, que foi o que você falou, é para arquiteto. Eu falei, ó, cara, vamos lá, você vai fazer um curso nosso aqui, você vai fazer uma jornada que chama, a gente coloca lá, o curso de BIM, que é teoria, que ele aprende, é gravado, tem 8 horas, para ele entender toda aquela sopa de letrinhas, BIM, Mandate, PEB, e a gente explica tudo isso. Ele vê até uma implantação ali, sabe? Então é bem legal para ele tomar aquela injeçãozinha do BIM ali, para ela entender e depois ela ir mexer com a ferramenta, porque o pessoal confunde BIM com Revit, né? Não, Aí depois ela vai fazer o curso lá do Revit básico intermediário, depois ela faz um curso, ganha um intermediário para ela treinar, e depois ela faz um avançado, porque aí ela sai da modelagem, documentação, e lá no último, executivo, cebola, compatibilização, trabalhar com link, e a gente também ensina modelo federado e a parte de eles trabalharem com workset. Então eu preparo o cara 60 horas ali para ele ser um arquiteto 1, para ele trabalhar ali, entendeu? E aí a gente tem, quando alguém já me fala, não, mas eu já trabalho há muito tempo, eu quero ser coordenador. Aí a gente já tem uma formação de coordenadores, né? Que é a parte de ele faz o de BIM, coordenação e compatibilização, que é um curso teórico barra prático, ele mexe com CDE, ele faz um PEB, ele faz tudo que é necessário, o que um coordenador tem que saber. Ele faz como ele emite um pré-contrato e tudo mais, e como ele faz as análises do projeto e os relatórios e tudo mais. Aí é legal porque agora a gente está mostrando vários parceiros nossos, ConstruFlow, ConstruCode, mostrando várias formas de trabalhar com esses ambientes, sabe? Perfeito. Trimble, Sim. Connect, aí mostra agora tem a ACC também da Autodesk, então a gente mostra tudo, que aí o cara escolhe a jornada que ele quer. E aí termina depois num software de análise que é ou Solibre ou Navisworks. Acabou a jornada do cara de coordenador. Então a gente separa, porque você quer falar assim, cara, você vai ser coordenador Muito específico. ou arquiteto. diferente. Porque não dá, senão o cara tem que fazer a jornada desde o começo até o fim. E aí o cara quase vira uma especialização pro cara, porque o investimento também Mais alto. é considerável, né? Então acho que é importante só trazer o que o Lincoln está trazendo aqui, para mostrar assim, que além de ser arquiteto, você tem que ter as habilidades tecnológicas, porque senão você não consegue nem trabalhar no escritório desse. Lincoln, e aí, além dessas habilidades que você colocou, claro que eu acho que ter o know-how da arquitetura, Sim, ter o know-how da área que ele vai entrar, Perfeito. uma curiosidade, esse arquiteto vai trabalhar com hospitalar, com essas habilidades, ou ele pode pular lá dentro entre essas áreas de atuação? Eu estou no residencial, daqui a um ano pode abrir uma vaga para eu ir para o hospitalar, ou lá é meio que um ateliê, né? O cara faz de tudo mesmo. Na realidade, assim, as habilidades são específicas por departamento, assim, são bem específicas. Então, alguém que vai trabalhar com, por exemplo, viabilidade, ele não necessariamente vai trabalhar com layout corporativo ou residências ou hospitalar. Provavelmente ele só não vai trabalhar com layout corporativo, mas hospitalar, incorporação e residências, possivelmente ele vai lidar com essas práticas, né? Só que dentro do que ele faz. Então, é um time de designers, então eles mexem muito com Grasshopper, com Rhino. A gente tem os scripts de envelope para descobrir se está passando dentro dos parâmetros legais do terreno e tal. Mas, além disso, ele fica porque são habilidades muito específicas e o arquiteto provavelmente ele construiu uma carreira para ir nesse sentido. Ele se especializou, Isso. né? Eu pergunto, porque eu lembro quando eu trabalhei um tempo na Tchê, e aí você tinha essas especialidades também, né? O cara que é conceituador, né? Ele vai trabalhar, às vezes, com teste fit. O cara é muito bom corporativo. E aí você tem um cara ali que trabalha muito bem com predial, né? E um outro cara que, se destaca muito com residencial. E aí, geralmente, eles ficam ali porque acaba sendo a área de especialização deles, né? Os arquitetos mais jovens, júniores, aí é mais fácil mudar de departamento. Eles flutuam mais. E aí, não, eles ficam dentro do departamento, alocados, mas se abrir uma vaga, ele pode chegar no RH e falar, olha, quero mudar de área. E não tem problema nenhum. E é interessante, assim. Os estagiários, eles realmente trabalham para todos os departamentos. De fato, eu vejo como privilégio, né, do estagiário trabalhar com a gente, justamente porque ele enxerga
de forma global tudo que a gente faz. Na verdade, eu acho que ele é o que tem mais sorte, eu É, falo, né? de forma Porque, geral, sim. porque ele tá sendo pago para aprender, né? Porque eu Exatamente. falo isso também, porque eu explico isso pro pessoal. O verbo no estágio é aprender. E o Exatamente. verbo de quando você é um profissional não é aprender. O aprendizado é obrigação sua. Sim. Tu tem que estudar, às vezes, até fora do horário, porque você tem que entregar um trabalho, né? Você virou profissional, né? Acho que é importante também as pessoas entenderem. A gente tem um trabalho muito pesado na Parkins Will de treinamento. Então, logo que eu entrei, as dúvidas eram mais simples em relação ao Revit, então a gente fazia alguns treinamentos mais básicos e tal. Mas conforme a gente vai evoluindo, claro que tem assuntos recorrentes, tipo ponto de origem, survey point, como que eu faço a cota, tudo bem. O perguntas frequentes. Isso acontece com uma certa frequência. E vai continuar acontecendo, eu tenho certeza, e tudo bem. Porque o arquiteto vai mexer nisso uma vez por projeto. Se ele fica num ciclo de 2 anos no projeto, ele... Ele esquece, ele esquece. Não tem muito É o jeito. famoso, até aqueles, eu lembro do caixa de scope, scope box, Exatamente. o norte verdadeiro, aquelas coisas que o cara mexe em duas vezes, hein? Scopebox a gente usa muito, porque às vezes nossos projetos são grandes e a Delimita, né? gente nem sabia que precisava, mas aí começa a ficar complexo, a gente de fato delimita e usa os worksets para isso, né? Indo um pouco mais a fundo. Mas dentro da jornada do escritório a gente tem um desprendimento de esforço muito grande em treinamento, em qualificação. Então, por exemplo, ano passado a gente teve uma série de treinamentos sobre Rhino, mais modelagem no Rhino, mais modelagem do Rhino com Inkscape, por exemplo. Uhum. Então, a gente se organiza para enxergar o que as pessoas poderiam estar fazendo de melhor ou quais habilidades elas poderiam adquirir a mais que tanto contribuam com a carreira dela, o desenvolvimento profissional delas, como o desenvolvimento dentro do escritório. Então, se a pessoa passar uns 5 anos no escritório, ela vai ter Claro que o dia a dia é corrido, tem que fazer projeto, tem que fazer emissão no final da etapa, mas se ela passar uns 5 anos no escritório, ela vai ganhar uma quantidade de habilidades de software muito, muito grande. É, basicamente aquilo que você falou, ela ganha uma segunda formação. Se o cara fizer a continha básica de 8 horas por dia, vamos colocar um ser normal, vezes 22 dias úteis, vezes um ano, cara, dá 2.500 horas, se eu não me engano. 5 anos dá 10 mil, que é o que o americano diz que é um especialista. Então, basicamente, em 5 anos o cara sai especialista dali. Então, é um fato bem interessante. Mas existe esse investimento de que a equipe pode ser formada e tem essa Não, a gente mede né? isso. Mede isso? Mede. Legal. A gente mede e a E gente... tem esses feedbacks com os Não, colaboradores? os diretores falam, vocês estão gastando muito com isso. Porque na hora que a gente faz o timesheet, né, que é a planilha de horas, a gente tem um sistema para isso, mas a gente coloca as horas e lá no final tem um extrato de quantas horas foram gastas com treinamento. Mas, assim, claramente, antes de antemão, a gente aprova todas as horas, faz um planejamento anual de quantas horas vão ter de treinamento e como que a gente pode usar melhor aquelas horas. Só que nesse Perfeito. momento a gente já enxerga que, assim, a gente não teve muito turnover, não teve muita rotatividade. Então as pessoas que estão lá, elas já passaram pelo básico de tudo, já passaram pelo intermediário das coisas e os pontos avançados nem todos precisam. Então agora a gente tá fazendo muito focado. Então, por exemplo, o treinamento Sim. de Rhino com Inkscape, só o pessoal que faz interiores em houses, em residenciais, ou o pessoal de layout Viabilidade. corporativo. Ah, layout corporativo. Não, é que o pessoal de viabilidade, quando a gente já contrata com as pessoas sabendo de Inkscape. Ah, Então entendi, a gente entendi. É que aí tá joga... servindo essas ferramentas para eles desenvolverem melhor a arquitetura Isso, deles, né? Acho que exatamente. esse é o ponto. Porque como é um plugin, o cara acaba usando dentro do próprio projeto, então ele gera ali o próprio produto para ele mostrar ali pro cliente, para ir desenvolvendo com o cliente, né? Dentro dos usos cotidianos dele. Sim, Então, o exato. aprendizado tá separado numa quantidade de horas. E serve bem lá? Uma curiosidade? Ok. O Enscape hoje, ele... Então, a gente praticamente só usa Inkscape, porque a gente acha que... Assim, só ou não, né? Desculpa. Fala de Vamos... novo. A gente praticamente usa Inkscape para os projetos no dia a dia. A gente usa 3D Max e V-Ray para fotorrealismo. Mas, se um contrato prevê para fotorrealismo, ou se a gente acha que o cliente merece, entre aspas, entre mil aspas, imagens fotorrealistas. Porque no fim das contas é um porque investimento, né? né? Porque do 100% do tempo, é aquilo que eu falo. Você tem o prato feito de cada dia, Sim. que é o que eu falo. O Enscape ele é muito bom para o desenvolvimento, para o development ali, né? Você tá ali, pô, vamos ver aqui um negócio? Igual a gente usou aqui, a gente não usa o Enscape, usa o Twinmotion, né? Aí a gente
fez aqui um cenário que a gente vai reformar esse espaço por podcast. Como eu sou o próprio cliente, eu falo, gente, faz aí no Revit, me mostra a imagem, pô, legal, gostei. Tipo, então, com o owner ali fica muito fácil, porque eu não tinha necessidade de tanto fotorrealismo. Sim. Agora, fotorrealismo vai sair numa revista, é um marketing, vai sair num stand, né? Exato. Eu acho que é importante, pessoal, eu falo para eles entenderem o nível Sim. de maquete que eles querem atribuir. A quantidade de esforço envolvida E na viabilização. Porque quando você vai fazer uma imagem fotorrealista, de fato você vai colocar 1000 árvores no modelo. e aí, você detalha precisa. muito, você faz beat, faz, né, a tabica, e às vezes você tá num anteprojeto, né, numa fase muito embrionária, e gastar horas e energia do escritório com aquilo A né, faz gente sentido. geralmente não faz fotorrealismo de interiores. Interiores a gente trabalha em Escape mesmo. Mas imagens exteriores de prédios, geralmente a gente faz no V-Ray mesmo. No V-Ray. 3D Max. Legal. Então, nesse ponto, eu acho que é importante a gente enxergar aqui. Tem uma quantidade de esforço relacionado ao que você está utilizando e o quanto que você pode desprender, né, de esforço naquela atividade. Mas é legal você mencionar aqui pra galera, né, justamente, que é metrificado. Pessoal, aqui na Sim, SPB a gente faz claro. isso também. Porque eu falo, ó, vale o esforço necessário para esse produto? O cliente comprou isso, né? Porque senão a gente está gastando um mega recurso, software, licença, tempo, uma pessoa, fora o arquiteto que está concebendo, às vezes é um outro cara que é um maquetista que vai fazer aquilo. Então, a gente também está estudando muito redraw, inteligências artificiais para gerar imagem, para ver se a gente consegue dar um up sem muito esforço, sabe? Entendi. A gente usava bastante o Lumion até pouquíssimo tempo atrás. O Lumion é super competente. Eu acho que marginalmente ele faz uma renderização melhor, inclusive os assets que você tem no Lumion tem uma qualidade melhor que no Inkscape diretamente. Entretanto, ainda assim você tem mais esforço no Lumion do que no Inkscape. Porque no Inkscape, Fora o custo, né? Porque o custo do Lumion é um absurdo. é que no caso a gente tem isso dentro do nosso banco de softwares. Então a gente poderia usar dentro do que a gente já paga, né? Sim. Então nesse aspecto, assim, o Lumion, ele é competente, mas você ainda assim gasta tem um pouco mais de esforço comparado ao Inkscape. Então, no fim das contas, a gente tem utilizado praticamente o Inkscape e, em caso de imagens fotorrealistas, o V-Ray. Mas, dentro do que a gente usa, tem Twinmotion, tem Lumion, tem Unreal. Então, se a gente precisar... Tem sempre aqueles testes, né? Que também estão Às rolando vezes, ali. assim, a gente precisa compilar porque o cara quer colocar no stand de venda um modelo navegável. Então, aí a gente faz um Unreal, beleza. Então, a gente tem um budget para isso. A gente tem um dimensionamento em horas. E aí gamifica fazer lá, isso. porque ali o produto é outro ali também, né? outro. Maquete interativa, já não é uma perspectiva, né? Não, e é super legal, assim. Eu sou apaixonado pelo Unreal, Mas, cara. mas o próprio Inkscape, ele dá muitas ferramentas de... Aí vem o inglês de novo, que a gente chama de Client Engagement. Então, você coloca lá a gente tem um Google de VR, né? HTC Vive Pro 2, né? Que é o HTC Vive Pro 2, né? Que é similar a um Quest É, Pro é tipo um ou... Quest Pro, Sim. um pouco mais antigo, com um pouco mais sensores, tá? Sim. Então, mas tá bem próximo a qualidade do Quest Pro. Assim. Ele tem um processador, e aí, ele tem uma conexão boa com as placas de vídeo que tem da NVIDIA. Então, é o que a gente usa. Às vezes, a gente chama o cliente no escritório e roda a maquete, o modelo do Revit, direto do Revit, que a gente tava modelando 5 minutos antes. Cara. No Inkscape e coloca no VR pra ele. Por isso que é o Client Engagement, né? É, Porque você tem essa vantagem de muito rapidamente mostrar para o cliente, ele fazer parte daquilo, né? Sem necessidade de ter um departamento específico para aquilo, né? Eu só acho show, Não, e cara. ele fica encantado, porque assim, sempre que tem essas experiências de VR, a gente tem uma reunião antes, falando, ó, o que a gente mudou no projeto, pediram pra tirar o Breeze e colocar isso, pediram pra... Pra gerar o pitch ali, né? Todas as informações, e a gente tem esse momento de ver o modelo no VR. Então, a gente tem um espaço, a gente abre o modelo no Revit diretamente, abre o Inkscape, roda, liga o VR, e é impressionante, assim. Tem vezes que o cliente é convencido por isso. Caramba. E é algo super simples, assim. Então ele estava super reticente de trazer a parede para cá ou levar a parede para lá, trocar a cor. E aí os nossos designers insistem, falam assim, não, vamos ver lá. E aí quando ele para, fala assim, não ficou agressivo
como eu tinha pensado, sabe? Umas coisas assim. É porque o nosso papel a tecnologia, É, ela tem que diminuir, né? isso. Mockups, ela tem que diminuir maquetes, ela tem que diminuir a linha de vida com o cliente em relação ao projeto, né? Porque senão a gente demora muito para uma decisão, gasta-se mais Sim. horas, fica mais caro e demora depois lá na obra também. Não, perfeito. Então, é importante trazer que o Lincoln está trazendo essas informações justamente para mostrar que uma empresa do porte deles utiliza a tecnologia no seu dia a dia. É o dia a dia de São vocês, né? ferramentas. E se o cara não usar isso, por isso que eu falo que às vezes a gente tá na faculdade Uhum. e, cara, ainda se ensina de uma maneira muito arcaica. Então, por exemplo, o cara vai lá, beleza, aprendeu o Revit. Aí ele faz a planta no Revit, aí leva pro Photoshop, leva pro InDesign, aí ele faz uma maquete, aí ele bota a árvore, faz todo uma estética. Aí mudou o ângulo, faz tudo de novo. E aí eu falo, pô, o mercado não. Se o cara for trabalhar desse jeito, ele não vai ser competitivo no mercado, né? Você precisa de algo dinâmico, né? Então é legal mostrar que o modo que você está trabalhando, o cara que já está na faculdade ou o arquiteto que já usa no dia a dia, fica muito natural dele ser competitivo, porque senão ele não consegue concorrer. Eu falo que o que te torna um grande escritório não é você ter as melhores tecnologias, Uhum. é você ter um mindset, né? O seu pensamento em olhar, cara, qual tecnologia eu vou dominar para eu me expressar mais rápido. Não, perfeito. Porque a galera acha que, putz, precisa do Revit, que aí precisa do Enscape, precisa do Lumion, precisa do Twinmotion. Eu falo, cara, escolhe um. Entende? Para de escolher um monte de programa. Escolhe qual um render que você faz um bom render. Qual o programa que você faz uma boa modelagem. Qual programa você faz uma boa apresentação. É Prezi, é PowerPoint. O que que você, né? Escolhe um melhor de cada situação e domina isso. A gente tinha uma discussão no escritório que, assim, Lumion é melhor que Inkscape, assim, de forma geral. Ainda E mais aí... o pessoal que é fã, né, das Não, ferramentas. exatamente. A gente brinca, fanboy, né? Mas, assim, de forma geral, dentro de uma qualidade esperada, os dois fazem a mesma coisa, que é transformar a ideia numa materialidade melhor, assim. Então, a gente conseguiu enxergar a partir de alguns exemplos dentro do próprio escritório, com um Inkscape, assim, fantástico. Tipo, fantástico. Parece V-Ray, assim. Caramba. Então, num ponto que, configurando bonitinho e sabendo onde pôr as luzes, pode ser que você consiga um resultado incrível, entendeu? Claro que E com menos é um esforço, esforço. né? Não, mas, Tem um mas o esforço esforço envolvido, menor do mas que um V-Ray, menor que até um Lumion. Porque muito assim, melhor. você abre outro programa, exporta aí você trabalha por. Ih, mudou o projeto, né? Então, assim, eu acho que como ferramenta de desenvolvimento, realmente é uma baita ferramenta pro cara usar E ali no fora dia a que dia. quando os diretores entram no projeto, eles querem que a mudança se reflita em 2 segundos. Né? É uma questão. Nossa, e mexe nessa parede. Espera 2 horas que eu já volto, né? Então, estávamos falando das habilidades necessárias. Estamos com vagas abertas para arquitetos, então quem estiver ouvindo esse podcast, se quiser se candidatar, recorrentemente temos, então se não foi agora, pode ser num momento muito próximo. Contratamos pessoas que mexem no Revit, porque a nossa base instalada é Revit. A gente não tem nenhum problema com outro software. Eu pessoalmente não tenho nenhum problema com outro software. Eu fiz o meu TFG no ArchiCAD e assim para uma representação gráfica e para construção de modelos que acabam nele mesmo, é muito tranquilo e é o uso recomendado, assim, de verdade. Mas a gente trabalha no Revit justamente porque grande parte dos nossos clientes precisam de informações que vêm do Revit e que no ArchiCAD você precisa se organizar para que o ArchiCAD gere como BIM essas informações. Então, assim, não tem problema nenhum os dois são ótimos de verdade. Então é importante saber que não é um time, tá? Então, de fato, como utilizamos Revit, é um requisito, né? Trabalhar no Revit, entender as informações. E os softwares que a gente falou, assim, a gente, como tem uma cultura muito forte no escritório, então, no fim das contas, é um espaço corporativo, então a gente trabalha como uma empresa grande, tem todas as questões de soft skills, a gente, o rapaz do RH tenta procurar pessoas que realmente queiram o momento de vida deles tenha a ver com o nosso momento. Então a gente tem a premissa de tentar não preencher vagas e sim contratar pessoas para fazer uma parceria de preferência duradoura, né? Então as pessoas estão num turnover bem menor recentemente, assim, no escritório. É que já tem É, engajamento, né? Porque eu falo, quando você tem engajamento e cultura na empresa ali, cara, ainda te dá tecnologia, sim. te dá. Eu falo assim, se o escritório faz você desenvolver para você chegar naquele nível que você quer para sua vida, né? Seja
aspirações profissionais ou pessoais, quer dizer que você está no bom lugar, né? Porque é fácil de você entender se está no bom lugar, não. Cara, como eu estava 1 ano atrás? Né? Olha para trás, cara, você sabia rap, você sabia representar projeto, você sabia Inkscape, você sabia... Não sabia, cara. E hoje eu tô fazendo tudo isso e ainda tô ganhando dinheiro com isso. Então, acho que é um ponto bem legal esse que você Perfeito. trouxe, porque mostra que tá desenvolvendo, né? E a variedade de projetos do escritório é muito interessante. E o Então, peso do currículo também. perfeito. A gente. Não, com certeza. Mas a variedade de projetos no escritório é muito grande. Então, em 2022, a gente teve 100 projetos ativos. Ano passado, a gente Caramba. teve 84 projetos ativos. Então, projetos que estavam rodando dentro do escritório. Então, a gente tem uma variedade que, assim, a pessoa está trabalhando lá, ela vai conseguir, em 3 anos, colocar uns 4 projetos no currículo. Isso é muito legal. No mínimo, né? Que se for de interiores corporativos, é mais. É muito mais. Muito né? mais. Mas, assim, se for num projeto grande, sei lá... Porque, no fim das contas, você tá no departamento de healthcare, você não faz só projeto de um hospital. Você faz projeto de vários ao mesmo tempo. E aí, conforme vão passando as etapas, você meio que pula de um projeto para outro. Então, você tem a possibilidade de ter uma variedade legal no seu portfólio. Entendeu? Na verdade, esse é o lado legal de ser arquiteto, né? Eu falo Sim. também, porque, cara, às vezes você vai trabalhar, aí tudo bem, você tem a monotonia lá, às vezes, do escritório, que você fica fazendo corporativo, mas toda vez você tá aprendendo algo novo. Sim. E eu falo isso muito também parte do profissional, né? Porque o profissional fica esperando toda hora o escritório dar pra ele o que de comer. Eu falo assim, você tem que ter fome, cara, de conhecimento. O quanto você foi na última feira pra saber sobre saúde, se você trabalha com saúde? Quanto você foi procurar fazer uma especialização em arquitetura hospitalar? O quanto... Então você tem que buscar tudo isso para que você vai também criando uma necessidade para o escritório, né? Nesse momento, inclusive, assim, parece que eu tô fazendo propaganda de vaga, né? Nesse momento, inclusive, assim, e não é de agora, desde que eu entrei. A gente tem uma verba anual para cada uma das pessoas no escritório de R$ 750 para treinamentos. Então, você quer participar de uma feira, de um congresso... Aí você tem esse investimento para o tem pessoal poder assistir. e a gente também, para fomentar a inovação, a gente tem um departamento de inovação global que você submete um projeto de pesquisa e você pode fazer o projeto de pesquisa por 6 meses. E aí você faz um paper e pode publicar depois também. Então, é super interessante. Caramba, que O legal. ambiente de inovação da Perkins Will é muito incrível. Assim. Lincoln, agora eu queria que você deixasse aqui, né? A gente chegou aqui no final do podcast, uma mensagem pessoal aí. Tá. Então, o que eu sinto assim do mercado, de forma geral, do BIM, eu estive fora do mercado por 5 anos, né? Aqui no Brasil. Eu estava lá na China, então eu estive fora do mercado brasileiro por 5 anos. Lá de 2012 para hoje, eu vejo uma evolução gigantesca, tá? Então, o que era promessa deixou de ser promessa do BIM, já é realidade. Eu posso dizer isso porque, de fato, a gente entrega, sei lá, 60, 80 projetos por ano dentro do escritório que eu trabalho. Então, nesse aspecto, assim, o BIM já é uma realidade, os usos estão evoluindo, os padrões estão evoluindo, então tem uma coisa que é muito importante para manter a relevância de quem está escutando aí, né, do público, é enxergar, né, quais são os próximos passos, né? Eu estava ouvindo o podcast do Suzuki, do Rogério Suzuki, ele falou assim, nossa, até cansa estudar tanto. Mas é isso, assim, para continuar relevante, para continuar não só relevante, mas com a possibilidade de escolher em que tipo de projeto você quer, né? Porque uma vez que você aplica para um escritório, você está aplicando para as possibilidades que aquele escritório te permite, né? Então, assim, eu enxergo que, dado a evolução do mercado, a gente está num momento muito, muito legal. Então, assim, de forma geral, não tem como não continuar estudando, assim. Você citou algumas ferramentas de inteligência artificial, elas são realidade. No momento, na Perkins Will, a gente tem uma restrição justamente por conta de questões legais, né? De direitos autorais e tal. Mas é uma discussão que em algum momento a gente vai superar, né? Então, a gente já está superando, rodando os sistemas dentro da nossa própria base, né? Então, nesse aspecto, o que eu enxergo, assim? Que a gente está evoluindo, a gente está sabendo pedir melhor, então as construtoras estão com uma consciência melhor, né, do que elas estão pedindo o que elas vão usar no fim do processo, né? E para os arquitetos, engenheiros, assim, quem quiser continuar, quem quiser trabalhar e trabalhar com BIM, assim, digamos, um termo de marketing, é um oceano azul, porque no fim das contas,
não tá saturado, assim. Tem muita opção, tem muita possibilidade. A acessibilidade, antigamente a gente tinha que ler muito livro, porque não tinha muita opção. Hoje a gente tem muito podcast, tem livro, tem vídeo no YouTube. Evento, tem tudo, né? Então é isso. E, assim, se você for arquiteto, porque, assim, a gente até contrata alguns engenheiros, mas se você for arquiteto e quiser trabalhar na Perkins & estamos com vagas em alguns departamentos, então pode me procurar no LinkedIn, né? Meu nome é complicado, mas deve ter na descrição do episódio. E é isso. Basicamente é isso. Pode me procurar. A gente troca uma ideia também sobre o que a gente conversou aqui. Show, Lincoln. Obrigado pelo seu que tempo, agradeço pela sua a oportunidade. participação. Galera, não esqueçam de dar 5 estrelas aí no Spotify, compartilhar com um colega de profissão aí de arquitetura, mostrar para ele aí como grandes escritórios aí, a experiência que o Lincoln teve, o escritório que ele está hoje, mostrar assim como isso pode motivar ele e chegar no próximo nível. Agradeço vocês e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.